Pessoal, continuando aqui, ó. Não sei se nós vimos na aula passada, eu escrevi aqui embaixo, ó, no vídeo passado. Aula passada, aqui, ó. Ressonância equivalente, acontece série R1 mais R2 mais R3, a corrente é a mesma em todo mundo, e a diferença potencial total é a soma das diferenças potenciais. Tudo bem? Então vamos agora para o circuito em Pagaguego. Tudo bem? Como que seria o circuito em paralelo? Então vamos fazer o desenho. Ó, é como se você tivesse. Vou pôr 3 também. 3 resistores em paralelo. Estão vendo o desenho? Como a figura sugere, eles estão lado a lado aqui, ó. Aqui seria o R1, aqui seria o R2, aqui nós temos o R3, certo? Para ter corrente nessa tranqueira, precisa de uma diferença de potencial, certinho? Ligar na tomada, entre aspas, ligar no gerador, você precisa de uma diferença de potencial para gerar energia, né? Que a força elétrica vai empurrar esses elétrons, aí vai ter corrente elétrica. Tá bom? Aí vamos tacar uma diferença de potencial aqui, ó. Vou chamar aqui de VA, aqui de VB, certinho? Então vem com o tio, é nóis. Olha aqui, ó. Então aqui nós temos a diferença de potencial AB. O que vai acontecer? Vamos pensar? Primeiro vamos falar da tal da resistência equivalente. Como é que fica a resistência equivalente? Vamos pensar? Como é que fica? Gente, vamos pensar o seguinte, olha. Lembram da fórmulazinha de resistência, segunda lei de Ohm? Lembram? Rola? Lembra? Isso aqui para temperatura constante, que eles são chamados materiais ohms. Vamos considerar material ohmico obedecendo às leis, tá? Que a temperatura não influencia na resistência elétrica. A gente falou isso várias vezes. Então, o que acontece? Se eu colocar resistores em paralelo, é como se eu estivesse aumentando a área para passar corrente elétrica. Não vai ter mais área. Imagina 3 canos. Se eu tenho 3 canos, tem mais facilidade de passar fluxo de água, né? Vamos fazer uma associação de fluxo de água com fluxo de elétrico. Então, se eu coloco em paralelo, fica mais fácil passar corrente elétrica. Vamos imaginar, ó, vamos fazer umas continhas aqui, depois eu volto lá para completar o raciocínio. Vamos imaginar que fossem 3 resistores iguaizinhos, ó. Imaginar que fosse aqui 3 resistores que nem igual. Então você tem lá 1, 2, 3 resistores iguaizinhos. Tá bom? Então você teria R. Se fossem 3 resistores iguaizinhos, não é como se tivesse triplicado a área. Se triplicou a área, lembra da rola? Rola neles, olha lá. Se eu triplicar a área, a resistência cai para 1/3. Então se os 3 fossem iguaizinhos, né? A resistência equivalente seria R dividido por 3. Tudo bem? Porque você triplicou a área. Mas e se eles não forem iguais? Se eles não forem iguais, gente, você tem que fazer o seguinte, ó. 1 sobre o R equivalente vai ser, olha, vamos imaginar que eles são iguais. Vai ficar 1 sobre R mais 1 sobre R mais 1 sobre R. Reparou que isso aqui vai dar 3 sobre R? E vai dar igual, não vai? Porque olha, se eu inverter aqui, não fica 3 sobre R. Porque 1 sobre R mais 1 sobre R mais 1 sobre R são 3, 1 sobre R. 1x mais 1x mais 1x são 3x. 1 sobre R mais 1 sobre R mais 1 sobre R são 3 sobre R. 3, 1 sobre R. Então, se você tiver resistores iguais, reparou que dá a mesma coisa? Porque se eu inverter aqui, inverte aqui. Estão vendo aí, né? Tranquilo? Então, olha lá. Então, se for diferente, eu poderia escrever assim, ó, R1, R2, R3. Obviamente não daria isso, daria outra conta. Mas quando eles são diferentes, você usa essa formulazinha. Vamos escrever lá? Então, quando você tiver resistores em paralelo, a formulazinha fica o seguinte, ó. 1 sobre o R equivalente, ó, 1 sobre o R equivalente vai ser 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, certinho? Então, esta é a formulazinha que nos possibilita calcular
quando a gente tem resistores em pagaguego, certo? Quando nós temos resistores em paralelo, beleza? Agora, só umas observações. Vamos pôr aqui duas observações. Ó. Observação 1. Se tiver N resistores iguais em paralelo. Tá dando para entender a letra do tio aí? Tá, vou virar um pouquinho mais aqui, depois de volta. Olha lá. Então, olha lá. Se nós tivermos N resistores iguais em paralelo, o que vai ficar a nossa fórmula? Vai ficar assim, ó. A resistência equivalente vai ser R sobre N. Tudo bem, pupilos? Agora, se nós tivermos observação 2, para que isso, gente? Ah, para ficar mais fácil aí, vocês precisarem, né? Fazer continha. Nós tivemos 2 resistores em paralelo. Ó, vou ganhar um tempinho aqui, tá bom, gente? A resistência equivalente vai ser o produto pela soma. A resistência equivalente vai ser o produto pela soma. Por que eu estou dando isso aqui? Para você ganhar tempo. Vamos supor que eu tenha 2 resistores em paralelo assim, ó. Só para você visualizar. Vamos supor que você tenha aqui um de 3 ohm. Eu tenho aqui um de 6 ohm. Você não tem 2 resistores em paralelo? Tem, né? Se eu quiser descobrir a resistência equivalente, é mais fácil, ó. Em vez de você fazer 1 sobre R, 1 sobre R equivalente, é 1 sobre 3 mais 1 sobre 6, já vai direto. É o produto, seria 3 vezes 6 pela soma, que é 3 mais 6. Então daria 18, né? 3 vezes 18 sobre 9, que daria 2 ohm. Certo? Então essas duas observações é para você ganhar tempo para fazer continha. Então, repetindo, se todos os resistores em paralelo forem iguais, fica R dividido pelo número de resistores, certo? Se você só tiver 2 resistores em paralelo, você faz o produto pela soma. Por quê? Para ganhar tempo, né, gente? Para ganhar tempo. A gente vai fazer exercício mais para frente, vamos ver que ajuda, ganha tempinho aí. Vamos voltar para cá? Então, calculei resistência equivalente. Vou voltar aqui um pouquinho. Calculei resistência equivalente. Agora, vamos ver a corrente? Gente, vai vir uma corrente aqui, ó. Aqui seria o I total, o I total. Aqui vem o I total, que eu vou chamar de I. Agora, no nozinho, gente, a corrente que entra é igual a corrente que sai. No nozinho, a corrente que entra é igual à corrente que sai. Então, se entrou I, vai passar uma corrente aqui que eu vou chamar de I1. Vai passar uma corrente aqui que eu vou chamar de I2. Vai passar uma corrente aqui que eu vou chamar de I3. A chamada lei dos nós, vocês vão ler lá na apostila, vai estar escrito na lei dos nós. Diz o quê? A corrente que chega no nó é igual à corrente que sai do nó. Isso aqui é um nozinho, ó. É tipo uma emenda, né? Tem um nozinho aí. Chega um fio, sai 3, tem um nó. Então o que nós podemos dizer? Se o que entra em termos de corrente é igual ao que sai em termos de corrente, você poderia dizer o quê? Come here, please. Olha lá, o que nós vamos dizer? A corrente total vai ser o I1 mais quem? O I2 mais o I3. Porque a corrente que entra é igual à corrente que sai. Lei dos nós, tá bom? Agora, e a diferença de potencial? Gente, eu vou escrever uma coisa aqui, por favor. O que eu vou escrever aqui é só entre nós, tá? Não conta pra ninguém, porque é um macetezinho. Eu vou escrever, vou pôr ele parênteses, porque não é verdade tão absoluta assim, tão física, né? Então, olha aqui, ó, entre aspas. Vou escrever assim, ó. Fio sem resistor é o mesmo ponto. Entre aspas, pelo amor de Deus, não vai dizer que fio sem resistor é o mesmo ponto, porque fio sem resistor tem resistência pequenininha, mas tem lá. Então vamos imaginar, assim, ó, só pra gente pensar. Se eu sair daqui, for aqui, ó, tem resistência efetiva aqui, ó? Não. Então cheguei no A.
Se eu sair daqui e vier para cá, tem resistência efetiva? Não. Então esse fiozinho aqui sem resistência efetiva, não saiu no ponto A, não saiu no ponto B. Olha o de baixo. Não saiu no ponto A, não saiu no ponto B. Olha o de, desculpa, do meio. O de baixo saiu no ponto A e aqui foi para o ponto B. Então todos os resistores estão ligados nos mesmos pontos. Então todos os resistores estão ligados na mesma diferença de potencial. Uau! Então como é que fica? A diferença de potencial total, gente, aconteceu uma coisa que é coisa de idade. Eu botei a tinta azul no tubinho preto, botei a tinta preta no tubinho azul. Agora eu fico, né, tem que acabar de gastar aqui. Calma lá. Então olha aqui, o total vai ser igual o 1, que vai ser igual o 2, que vai ser igual o 3. Por quê? Porque olha, o R1 não está ligado no A e no B, o R2 não está ligado no A e no B, o R3 não está ligado no A e no B, então todos estão ligados na mesma diferença de potencial. Se todos estão ligados na mesma diferença de potencial, a diferença de potencial é a mesma para todo mundo. Então tá aí, nós temos aqui o circuito em série do lado de cá e o circuito em paga-guego, certo? Agora, qual que é a vantagem de um, qual que é a vantagem do outro? Vamos pensar. Olha aqui. A associação em série é até um probleminha meio xarope, né? Qual que é? É o seguinte, se queimar o resistor vai apagar tudo, né? Se queimar um, apaga tudo. Quem já viu aquelas árvores de Natal, né? Às vezes apaga 10 lâmpadas, né? Aqueles enfeites de árvore de Natal. Apaga 10 lâmpadas. Por que aconteceu? Na verdade não queimaram as 10. Provavelmente essas 10 lâmpadas estavam em série, a hora que queimou um, apagou tudo. Então, circuito em série tem esse problema. Queimou um, apaga tudo. Numa casa, por exemplo, está tudo em paralelo, porque quando queima a lâmpada, apaga o resto? Não, porque está em paralelo. Olha o que acontece em paralelo. Se queimar isso aqui, ó, continua passando corrente nos outros, certo? Essa é uma vantagem. Qual a outra vantagem do circuito em paralelo? Quando você vai comprar uma lâmpada, né, você vai ligar uma lâmpada na tomada, ou um aparelho, vai ligar o computador seu, que você não vive sem ele. Você não fala assim, qual a voltagem, mãe? Não vai ligar no 220, vai queimar? Ou seja, se você ligar um aparelho de uma voltagem acima do que ele suporta, ele queima, porque ele esquenta demais por efeito Joule, ele pum, queima, literalmente. Então, saber a diferença de potencial na qual o equipamento está sendo ligado é primordial. Aqui você sabe a diferença de potencial? Você até pode saber, mas reparou que depende de quem está ao lado? Se aumentar esse resistor, aumenta esse U. Então, aqui você tem que calcular a diferença de potencial dependendo do resistor que está em série, né? É difícil. Aqui não. Reparou que todo mundo está ligado na mesma diferença de potencial? Então aqui, por exemplo, vamos supor que seja 110 volts, uma tomada numa casa 110. Tá, você vai ligando em paralelo, vai ficando todo mundo na mesma diferença de potencial. Então, quais as vantagens do circuito em paralelo? Se queimar um, os outros continuam funcionando. E todos você tem certeza que todos os equipamentos estão ligados na diferença de potencial que você conhece. Tudo bem? Então, raramente se usa... Um minutinho aqui, apertar um botão aqui. Raramente a gente usa associação em série. Aqui apaga uma luz aqui, gente. Um minutinho. Eu vou acender. Pronto, acendi. Então, olha aqui, ó. Então, raramente a gente usa associação em série. A gente usa mesmo a associação em paralelo. Mas isso no cotidiano. Tá? Na teoria, você não vê que tem circuito em série, tem circuito em paralelo, e tem o chamado circuito misto, que é um circuitinho que tem parte em série, parte em paralelo. A gente vai aprender a calcular algumas resistências equivalentes em breve. Tá bom, gente? Passei a teoriazinha aí. Daqui a pouco a gente volta com alguns exercícios, tá? Valeu!